वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनमनो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्यं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Ma kuru dhano jano jovana garvam harati nimeshad kalo sarvam maya mayamidam akhilam hitva brahma padam pravisho viditva ma kuru dhano jano jovana garvam harati nimeshad kalo sarvam maya mayamidam akhilam hitva brahma padam pravisho viditva. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru. Ele disse que enquanto vivemos no mundo material, nós temos que pensar profundamente sobre aonde iremos depois de abandonar o corpo material. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, nosso corpo, esta realidade, isso tudo é tudo o que existe? Ou existe algum outro segredo do outro lado, do limite corpóreo? Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru. Ele disse que enquanto estamos no mundo material temos que refletir profundamente sobre isto. Depois de abandonar o corpo, depois de morrer, onde iremos? Isso que nós estamos vendo, este corpo e esta concepção, esta realidade ao nosso redor, é tudo que existe ou há alguma outra coisa por trás do que nós estamos experimentando? Por conta da nossa concentração na matéria, na nossa relação com a matéria, os nossos desejos criam raízes para dentro da ilusão material. E é por isso que nós não conseguimos perceber que com estes nossos órgãos dos sentidos, com esses nossos olhos, nós não podemos ver o Senhor Supremo. Ontem eu havia dito que pela aplicação, pela força dos nossos órgãos dos sentidos, da nossa mente, da nossa inteligência, nós não conseguimos entender o Senhor Supremo. A realidade transcendental. Existe um ponto muito importante. Se nós vamos deixar que uma atração muito grande, se nós criarmos um apego espiritual aos pés de lótus do Guru, ao Harikatha, aí sim conseguimos conceber e nos aproximar de Krishna. Existe um único modo de entrar em contato com o Senhor Supremo, com a realidade transcendental, através de Aprakrita Shabda Brahman, através do conhecimento eterno distribuído pelo devoto puro. Não existe outro caminho. Nós vamos ter que depender de Aprakrita Shabda Brahman, o conhecimento eterno, que vem dos lábios de lótus do Vaishnava puro, não de um professor intelectual de faculdade, um acadêmico. Eu não sou um linguista, um acadêmico, que vou falar de maneira apropriada. Eu sou uma pessoa iletrada. A única coisa que você pode esperar é que pela misericórdia dos Vaishnavas puros, aquilo que eu recebi do meu Guru, que esse sentimento direto possa ser condividido com vocês, se vocês quiserem, é claro. Existem muitas coisas escritas a este respeito no Srimad Bhagavatam, mas quem vai prestar atenção nelas? Quem vai escutar estas verdades? Onde nós vamos ouvir sobre o Senhor Supremo, sobre o mundo transcendental.
Então, neste caso, Grama Katha Vighataha. In that case, material topics, material things, material concepts. neste caso, as concepções materiais, os assuntos materiais, os tópicos da matéria Collusion. podem colidir contra algumas com as concepções puras espirituais. Quem pode pronunciar o verdadeiro Harikatha? Indirectly speaking, prastuyate. Who can prepare Harikatha? Only people. Somente o Vaishnava puro pode pronunciar o Harikatha. Quando o Harikatha transcendental está acontecendo, ele destrói a concepção material. É claro, você precisa prestar muita atenção para conseguir perceber. E é por isso que Shukadeva Goswami diz: se você continua escutando, se você continua ouvindo o Harikatha, em pouco tempo você vai conseguir focalizar e entender que Mumuksha Bhakti, ou seja, aqueles que estão cheios do desfrute material, eles já viram qual é o fruto do desfrute material. Então eles perderam o interesse. Eles dizem para si mesmos: eu não quero mais desfrute material. Então, nesse caso, o desfrute torna-se menos importante, menos atraente. Srila Maharaj, Shamdas Babaji Maharaj, está dizendo que a mente pode ser comparada com uma donzela casta ou com uma prostituta. Quando a mente corre em direção ao Guru, aos Vaishnavas, aos Harikathas, então ela é a donzela puríssima. E assim ela vai até Vasudeva, ela vai até Krishna, que é o nosso esposo transcendental. E nós podemos nos render ao amor espiritual por Krishna. E é por isso que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que a aplicação de coisas materiais, dos seus sentidos, da sua inteligência, do seu poder, isso não pode fazer com que você se conecte com o Senhor Supremo. Você tem que se conectar com a Prakrita Shabda Brahman, com o conhecimento eterno. E você tem que tomar abrigo, totalmente abrigo, neste único, exclusivo Shabda Prakrita Brahman, com esse espírito transcendental, com esse conhecimento eterno, através dos lábios de lótus do devoto puro. Prahlada Maharaj vai dizer que no momento em que a sua mente se libera da atração pela matéria ou de coisas materiais, e nesse momento você consegue alcançar um poder extraordinário, não como um Mayavadi. Os Mayavadis querem eles querem dizer que eles estão recusando a matéria, mas na verdade eles querem algo material ainda, algo muito sutil. Eles querem fama, eles vão dizer: nós não nos misturamos com mulheres, nós somos desapegados, nós não queremos nada, mas na verdade eles querem ser famosos como grandes mestres ou como pessoas que acham que alcançaram a concepção de ser o próprio Deus. O desapego dos Vaishnavas, sim, é positivo. Porque Sarvabhauma Bhattacharya, ele conversou com Mahaprabhu e falou sobre Vairagya. Ele disse: o seu desapego é Vidya.
é conhecimento. O seu conhecimento é um conhecimento espiritual positivo. A sua renúncia, a sua vairagya, ela se torna positiva e ela se torna idêntica ao conhecimento quando você faz serviço ao Senhor Supremo. Quando você não está interessado pelo Senhor Supremo, quando você está preocupado com o seu prazer, é como se você estivesse querendo se sentar no trono do Senhor Supremo. E essa é a pratista, é o desejo de fama superior. Se eu quero me sentar na cadeira do Guru, e me sentar no seu trono e falar o que ele falou como se eu tivesse descoberto tudo isso sozinho, eu sou idêntico a uma besta, a um animal. Por isso Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, dizia que nós não podemos ver o Senhor Supremo, mas nós temos que agir de tal maneira que o Senhor Supremo queira nos ver, se interesse em nos ver. Com os nossos olhos materiais, o que nós vemos? Homens, mulheres, excremento, lixo, dinheiro, coisas materiais. Com estes olhos nós não podemos ver a visão espiritual. Nós não temos visão espiritual, temos uma visão material limitada. E pela ajuda do Guru e dos Vaishnavas, se nós podemos desenvolver uma consciência apropriada, então nós vamos ter um poder de ver as coisas de maneira real. E aí você consegue ver o Senhor Supremo. E aí você vai desejar fechar os olhos. Agora você quer ficar de olhos abertos, olhando. O que é aquilo? O que é isso? Olha que coisa legal. Ah, essa mulher é muito bonita. Essa pessoa é muito interessante. Ou seja, você tem a ideia de que você é o personagem principal, que você tem que ver tudo. Você quer ouvir? Ah, eu escuto a mim mesmo. Eu consigo escutar as coisas, eu escuto muito bem. Isso é o falso ego. Nós não podemos ver o Senhor Supremo. Mas o Senhor Supremo se interessa em ver aqueles que agem de maneira perfeita. Então nós temos que buscar esse comportamento para que o Senhor se interesse em nos ver. Então, Srila Bhaktisiddhanta dizia: eu devo me tornar objeto do olhar do Senhor Supremo. O Senhor Supremo não é um objeto do meu olhar. Se o Senhor pudesse se transformar num objeto do meu olhar, eu estaria entendendo, eu estaria vendo Maya. Qual é o tamanho dessa deidade? O que eu estou enxergando? Isso não é enxergar a deidade, não é enxergar Deus, não é enxergar o Guru. Você quer medir o quê? Sou eu que devo me tornar um objeto do olhar do Senhor Supremo e não o Senhor um objeto do meu olhar. De qualquer maneira, o Bhagavata Katha, o Bhagavad Dhamma, a Bhagavata Swarupa, a forma transcendental do Senhor, o Guru, os Vaishnavas nunca podem ser vistos. Eles devem desejar nos ver. Bhajana significa limpar a sua capacidade visual de enxergar Deus. Isso é bhajana, isso é a vida espiritual. E ao mesmo tempo a sua capacidade de enxergar o devoto puro. O Senhor está dizendo isso a Uddhava. Então, a alma condicionada está suja, está encoberta. Como é que você vai liberá-la e limpá-la? Não é com sabão detergente. Você limpa com a ajuda do Harikatha e do Kirtana, através do coração. Cantando os santos nomes e ouvindo o Harikatha mais puro.
Dessa maneira, o Senhor Krishna fala com Uddhava. De acordo com o seu esforço para limpar as coberturas da alma, pela ajuda do Nama Sankirtana, do canto dos santos nomes, do Harikatha. Dessa maneira, de maneira proporcional, de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu sucesso, tanta visão você desenvolve, você consegue enxergar as coisas claramente. Vamos supor que você tenha chegado a 50%. Você gosta do Harikatha. Então você tem 50% de visão. Se você gosta do Harikatha, 50%. Quando você seguir o Vaishnava puro, de maneira absoluta, perfeitamente, do começo ao fim, 24 horas por dia, então todo o Harikatha será digerido. Você vai assimilá-lo plenamente. E aquele Harikatha, você vai entender que ele vai transbordar e você vai falar sobre o que você ouviu de maneira perfeita, você vai falar de maneira perfeita. Se sua maneira de prestar atenção e de ouvir é perfeita, aí sim, você pode falar de maneira perfeita, mas se sua submissão é imperfeita, você não vai conseguir falar Harikatha. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava sempre este ponto. Nós não podemos ser o Senhor Supremo. Nós não podemos ouvir o Harikatha pelo nosso esforço pessoal. Nós temos que ser objeto da atenção do Senhor para conseguir estas bênçãos. Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava fazendo o parikrama do templo de Jagannatha, em Jagannatha Puri. E naquele dia, alguns devotos disseram: Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, aqui é o templo de Jagannatha, mas por que existem sujeiras na parede? Existem esses desenhos de relação física de pessoas, de coisas sensuais. Prabhupada disse: isso não é sujo. Mas parece que é uma coisa sensual. Não. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: não, isso não é algo sujo, algo contaminado, isso é algo sagrado. E eles não entenderam por quê. E ele respondeu: os materialistas que estão preocupados com o sangue, com a matéria, com as coisas materiais, com os corpos, para deixá-los para fora do templo, essas imagens sensuais foram colocadas do lado de fora do muro. O Senhor Supremo não quer que pessoas que estão atraídas pela luxúria entrem no templo. Então, ele determina que se façam esses desenhos do lado de fora. Aí eles vão ficar distraídos e ficar olhando por essas formas femininas e masculinas que estão do lado de fora das paredes do templo. Isso é sujo para você, mas não para um devoto, porque o devoto puro não enxerga coisas sensuais, coisas ligadas à luxúria. O devoto puro, ele é um devoto e ele enxerga tudo de maneira positiva, mesmo uma coisa negativa. Uma coisa 100% negativa, que todo mundo diria: olha, isso é ruim. Um devoto puro consegue enxergar o que está de positivo atrás daquilo que parece 100% negativo. Isso é Vaikuntha Darshana, a visão transcendental. E ninguém pode entrar nesses assuntos se não for um devoto puro. Caso contrário, os devotos puros vão perceber que tal pessoa não é pura. Ela será desmascarada. Dessa maneira, aqueles que têm Vaikuntha Darshan, o mundo inteiro pode dizer que são coisas ruins, negativas, mas o devoto puro pode olhar para tantas coisas de maneira positiva. Nós aprendemos de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Quando os Sahajiyas quiseram atacar Prabhupada e o Parikrama, e depois disso, muitas outras coisas. Prabhupada disse: não, eles estão nos criticando, nos atacando, isso é muito bom. Por conta desse ataque de todas essas pessoas invejosas, o nome da Gaudiya Mata e a pregação de Chaitanya Mahaprabhu está na capa dos jornais. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Como é que nós podemos falar sobre isso?
Mas a nossa pregação está nas páginas de todos os jornais, por conta desses ataques, nos rádios, em tudo. Gaudiya Mata, o que é a Gaudiya Mata? O que é a Chaitanya Mata? Quem é Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada? Estava tudo isso nas páginas dos jornais. Esse é um plano de Mayadevi. É um plano de Mayadevi. Ela não quer nos permitir a entrar em contato com o Guru Vaishnava e com o Senhor Supremo. Pelo mundo afora, você pode ver a popularidade dos falsos mestres espirituais. Eles se dizem sadhus, mas eles não são sadgurus, eles não são sadhus verdadeiros. De acordo com o Siddhanta, com a filosofia, eles não são sadhus. Eles estão abrindo hospitais, distribuindo remédios, colecionando doações, atividades materiais. E o público pode entender isso. Ele não pode entender quem é Gauranga Mahaprabhu, quem é Bhaktivinoda Thakur. É por isso que no presente, mesmo a pregação dos Vaishnavas está sendo desviada. Ninguém quer dizer a verdade. Por que eu vou dizer a verdade? As pessoas não vão gostar de ouvir. Se eu não falar a parte difícil, negativa do processo, as pessoas se atraem mais e vêm aqui dar doações. Então as pessoas pensam assim. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, essas esculturas sensuais na porta do templo de Jagannatha, elas são puras, porque elas estão prendendo os luxuriosos do lado de fora. Senão eles vão entrar e não vão entender Jagannatha. Eles vão dizer, Jagannatha não tem pernas, não tem braços, ele tem esses olhos redondos, enormes. Eles serão trapaceados por Jagannatha. Eles não vão entender Jagannatha. Eles querem, na verdade, nadar no oceano, eles vão para Puri para passear. Jagannatha não é o objetivo principal. Eles vão para se mostrar. Se Jagannatha realmente fosse o seu objetivo, nós entenderíamos e perceberíamos nessas pessoas um comportamento perfeito. Nós somos muito afortunados que Bhagavan, o Senhor Supremo, Shri Krishna Chaitanya, nos mandou muitos devotos. E alguém pode dizer, não existem devotos elevados no momento presente. Não existem grandes santos. Não existe nenhum sadhu qualificado. Alguém poderia dizer isso. Eles dizem isso porque eles são mayavadis. Se não existe um sadhu, aonde que eu me renderia? A pessoa que fala assim, ela diz assim, ela fala isso porque ela não quer se render. O que você quer dizer, se você diz que não tem nenhum sábio? Que não precisa que eu me renda, todos já foram, então eu não preciso me render. Isso significa o quê? Que você é um mayavadi. As pessoas que falam dessa maneira são mayavadis. Porque eles não acreditam no poder de Jagannatha. Eles querem dizer que Jagannatha é muito fraco, que mesmo um devoto puro não pode ser mantido no mundo material em nome de Jagannatha. É isso que você quer dizer? Jagannatha é tão inútil, ele não tem poder, que ele não consegue manter um devoto puro no mundo material. É isso que você quer dizer? Se você diz isso é porque você é um Mayavadi. Você não acredita no poder do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo. Então, isso é Mayavadismo, é Advaita Vedanta. Aqueles que são devotos genuínos, eles sempre pensam, nós temos tanta sorte. O Senhor Supremo manda sempre os santos aqui. O mundo nunca está sem nenhum tipo de bhakti, sem nenhuma devoção. Se eu digo isso é porque meus olhos estão cegos e eu não consigo saber. Existe sempre o devoto puro, mas sou eu que não enxergo. Talvez exista algum devoto, você não pode afirmar que não.
Nós somos cegos, é por isso que nós não vemos quem são os devotos. Nós não podemos ver o seu comportamento, o seu Siddhanta Vichar. Então, Srila Shyamananda Prabhu não é uma personalidade qualquer. Narottama Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, não são personalidades comuns. Para falarmos a verdade, na época de Shyamananda Prabhu, a pregação se intensificou muito. Na época de Narottama Das Thakur, Srinivasacharya, todos eles foram grandes divulgadores. Rasikananda Prabhu. A pregação massiva começou nessa época. A pregação sempre existiu. Não pense que Rupa Goswami Pada, porque não foi para a América ou porque não foi para a Austrália, Sanatana Goswami não foi para a Austrália, que a pregação deles tenha sido pequena. O meu Guru Pada Padma de Shyamdas Babaji Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami nunca foi em lugar nenhum. No final da vida alguém falou assim, venha conosco. Ele disse, não, eu estou abandonando o corpo. O que eu vou fazer se eu for até lá? Mas mesmo assim, existem fotos e o ensinamento de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj em todas as esquinas do mundo. Ninguém queria divulgar o nome dele. Eles queriam evitá-lo. Ele não tem dinheiro, não tem discípulos, não tem templo. Mas é um arranjo do Senhor Supremo. Que as pessoas acabem descobrindo que ele existiu, que ele existia. Então, Rupa Goswami Pada, não é porque ele não foi para o exterior pregar que a pregação dele seja pequena. Os Vaishnavas podem ir em qualquer lugar do mundo em nome dos grandes Goswamis. Então eu não devo expressar esse tipo de falso ego, imaginando que eu seja um grande pregador. O pregador é aprovado por Nityananda. Mesmo que eu não tenha nada, dinheiro, pessoas, nada, a pregação pode ser feita através da ajuda de Nityananda. Então Shyamananda Prabhu é uma figura gigantesca. Você não consegue nem calcular. É impossível calcular a grandeza deste grande devoto, chamado Shyamananda Prabhu, ou como um devoto do calibre de Srinivasacharya, de Narottama Das Thakur. Eles são associados eternos de Gauranga Mahaprabhu, mesmo que tenham chegado mais tarde, depois da sua partida. Mas eles são companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, Shyamananda Prabhu nasceu em Dharendra. Dharendra. Fica na região da Orissa, mas na fronteira com Midnapur. Lá já é quase Midnapur. Ele nasceu ali. E nasceu numa família de casta inferior. E eu não estou dizendo que isso seja real. Para pessoas comuns, a gente explica dessa maneira. Ele nasceu nessas condições, em Sadgopa, numa casta externamente inferior. Como Vamsidas Babaji Maharaj nasceu numa casa de pescadores. Mas você não deve pensar assim. Você segue o que eu estou dizendo? Você não tem que entender dessa maneira, porque o ponto de vista espiritual não é esse. Porque o Paramahamsa, o Guru Vaishnava, você não consegue entender seu comportamento. Por que ele está fazendo assim? E é melhor ficar com uma certa distância. Prabhupada nunca permitia essa proximidade. Ele dizia, você pode me entender mal. O puro Guru e os Vaishnavas são muito elevados. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, quando ele veio, as suas atividades foram tão misteriosas que somente os associados eternos poderiam realizar, seus companheiros eternos. Caso contrário, quem entenderia?
Quando Mahaprabhu dançava e cantava e recitava os mantras, você via que saía a água dos olhos, do nariz, das orelhas, do corpo inteiro dele. Então existiu esse personagem que estava com epilepsia. E saía espuma da boca dele. Se você olhasse para Chaitanya Mahaprabhu cantando e dançando, você ia achar que ele estava doente. Então você pode julgar mal um Vaishnava puro. Você pode achar que ele está errado, que ele age de maneira odiosa. Vamshidas Babaji Maharaj estava sempre vestido só com uma kolpina, com um paninho em volta dos genitais. E as pessoas não compreendiam a sua pureza. Então, Maharaj está contando essa personalidade que recolhia a espuma da boca de Chaitanya Mahaprabhu e honrava. Acontecia a mesma coisa com Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ela vinha sempre e perguntava, essa senhora vinha sempre e perguntava no tempo alguma prachada de Guru Maharaj, de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E se eles diziam não, ela seria capaz de tomar a espuma que ficava ao lado dos lábios dele. Quando Madhavendra Puripada defecava e urinava, você iria lá limpar? Não, você não quer limpar. Mas essa é a diferença entre você e o discípulo sincero. O discípulo, Ishvara Puripada, ele ia lá e limpava. Sanatana Goswami desenvolveu uma doença parecendo sarna, parecendo lepra, e Gauranga Mahaprabhu o abraçou e o beijou. Sanatana disse, eu não posso ficar aqui porque eu contamino você. E Mahaprabhu respondeu, Sanatana, se eu odiar você, o Senhor Supremo não vai me perdoar. Se eu odeio você, o Senhor Supremo não vai me perdoar. Por quê? Vaishnava Sarira é a Prakrita Sarira. Se nós imaginamos que o corpo é material, nós recebemos punição do Senhor Supremo. Você vai dizer, nossa, ele abraçou, uma pessoa doente me abraçou, você vai pensar que a sujeira, que a doença passou para o seu corpo. Mas Mahaprabhu mesmo explica que quando ele abraçou Sanatana Goswami, ele sentiu o perfume do sândalo. Ele sentiu o perfume do sândalo e de outra substância perfumada. Mas nós estamos olhando as coisas com os nossos olhos materiais. Então, externamente, Shyamananda Prabhu tomou nascimento numa família de casta inferior. Mas isso é algo só material. O nome do pai dele era Krishna Mandal. Mandal é um sobrenome de casta baixa. Desde o princípio, quando o menino nasceu, ao observar a sua figura, todos os panditas importantes disseram, esse menino não é um menino ordinário, não é um menino comum. Vocês verão que esse rapaz vai se tornar uma personalidade muito importante, muito destacada. E o pai ficou muito feliz, porque o pai dele também era um devoto que adorava Krishna, adorava Shalagrama. Dessa maneira, quando esse rapaz tinha 5 anos, o pai chamou diferentes panditas, diferentes sábios, panditos que conheciam a gramática sânscrita, que conheciam as figuras de linguagem, o Sahita, toda a literatura. Ele chamou grandes professores, grandes acadêmicos, e o rapaz aprendia tudo muito rapidamente.
De uma maneira impressionante. Ele olhava e se memorizava e dava respostas para quem perguntava. Então ele aprendeu tudo muito rapidamente. Como Ramanujacharya, Madhvacharya, com 8, 9 anos, eles já tinham completado toda a educação. Se eles eram assim, imaginem como era o intelecto de Chaitanya Mahaprabhu, que era o Senhor Supremo, pessoalmente. Há pessoas que têm cérebros anormais, extremamente abençoados. Mas no caso dos Vaishnavas, você nunca deve pensar que eles têm um cérebro material. Nós sabemos que, por exemplo, às vezes tem crianças que conseguem resolver equações de Einstein. Como é possível aos 5 anos de idade? Existe alguma bênção lá, não é? As pessoas se chamam, são deuses da matemática ou deuses do futebol. Mas eles não têm ideia de devoção, de bhakti. Shyamananda Prabhu era um Vaishnava cujo intelecto não era normal. Desde o nascimento ele era um devoto puro. Então, enquanto ele cresce, ele enxerga... Não, se nós pudéssemos ver a sua bhava, as suas emoções extraordinárias, o nome dele, na verdade, era Dukhi. Porque muitas crianças na época nasciam e morriam. Muitas crianças. Alguns Vaishnavas tiveram muitos filhos. Então, depois disso, o pai, que se chamava Krishna Mandal, ele teve outro filho. Ele teve esse filho chamado Dukhi, que quer dizer desculpe. Como Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. É uma folha amarga. Nimai. Então eles pensaram, o Dhammaraj não vai querer dessa fruta, então vamos deixá-los aqui. Então eles queriam chamá-lo de Nimai porque as folhas do Nim são tão amargas que o semideus da morte não se aproximaria dele e nada poderia acontecer com ele. Eu vejo que você deveria tomar abrigo de Sadguru. Mas onde encontrar um Sadguru, um Vaishnava puro? Então, finalmente, Shyamananda Prabhu, que previamente chamava-se Dukhi, foi Radharani que deu esse nome para ele. Ele pediu permissão para o pai e disse, se você me permitir, eu vou para Kalna e vou encontrar um discípulo de Gauridas Pandit chamado Hridaya Chaitanya. Eu aceitei ele no meu coração como meu guru. Em primeiro você aceita o guru com o coração, mas no presente é o oposto. Primeiro você toma Diksha, depois você vai descobrir se você gosta do guru ou não. Mas esse não é o processo. Esse não é o processo. O Rupa Goswami Padre nunca falou dessa maneira. Você pode aceitar o Guru no coração e dizer, este é o meu Guru. E depois disso você pode implorar por Diksha. Não chegar e pedir Diksha. Você não sabe nem quem ele é, o que ele diz. Tem milhares de pessoas que tomaram Diksha aí, tomaram iniciação, eu também vou tomar. As pessoas estão loucas, estão morrendo por conta disso. Morrendo espiritualmente. Quer dizer, Maharaj. Esse mantra significa a questão de tomar abrigo aos pés de lótus de um Vaishnava puro é a primeira de todas. Como muito tempo atrás, Sata Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, aquelas filhas, elas costumavam escolher seu próprio marido.
as mulheres daquela época. Como Kadama Rishi, ele estava nos Himalaias, mas ele foi forçado a aceitar uma esposa. Ao ouvir todas as glórias de Kadama Rishi por Naradaji, Sita Devi aceitou Ramachandra, Draupadi aceitou Arjuna, mas não como o sistema de hoje em dia, que a pessoa olha só para a parte externa e diz: esse é meu marido. Então, a questão de tomar abrigo aos pés de lótus do Guru é a primeira. Primeiro nós temos que encontrar o devoto puro e depois nos render a seus pés de lótus. E só muito mais tarde aceitar os mantras sagrados que ele pode nos dar. Esse é o sistema correto. Então, este Vaishnava, que se chamava Dukhi, ele aceita um Guru no seu coração. E o pai disse: como que você quer ir até lá? Você é muito jovem, você é muito criança. Os devotos daquela vila, eles vão tomar banho no Ganges. Ele diz: eu posso ir com eles até lá. E algum devoto sênior pode me acompanhar. Naquela época não tinha carro. No máximo eles tinham carros de boi. Então, no caminho para Navadvipa, ele procurou em Kalna, essa cidade, onde estava esse sábio. Ele foi e procurou. E do lado de fora do portão, Shyamdas Babaji Maharaj está contando que ele já esteve lá várias vezes. Eu já fiquei em Kalna, muito tempo atrás de Shambhava, na época que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava vivo. Como eu contei, eu era muito criança naquela época. E entrei sem bilhete no templo de Jagannatha, quando eu era criança, diz Shyamdas Babaji Maharaj. Eu era muito criança. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava vivo naquela época. Então, dessa maneira, temos que entender esse passatempo. Do lado de fora do templo, de Gauridas Pandita, ele prestou reverências diante do portão da casa desse grande Vaishnava e por acaso ele saiu naquele momento. Quem é você? Levante-se, disse Hridaya Chaitanya. Ele prestou reverências e disse: meu nome é Dukhi. Ele estava com lágrimas nos olhos e eu vim aos teus pés de lótus para lhe servir e para tomar abrigo, se você puder me aceitar. Estou aqui com atitude humilde. O nome do meu pai é Krishna Mandal. Eu nasci nesta família. Eu venho de Darendra. E eu gostaria de servir você. Sim? Você quer servir? Então venha. Hoje, de manhã, antes de eu acordar, eu vi que alguém viria. Então você veio. Você tomou banho no Ganges. Ele tomou banho no Ganges e Hridaya Chaitanya deu alguns serviços para ele fazer. Esse Vaishnava se chamava Hridaya Chaitanya. Mas existe um serviço especial. Mas para sermos francos, o verdadeiro serviço só pode ser feito depois de uma diksha. Por exemplo, limpar não é algo simples, não é um serviço qualquer. Shyamdas Babaji Maharaj está dizendo que ele limpava latrinas no templo e que isso devia ser considerado um grande serviço, ou um serviço. Todos os serviços ao Senhor Supremo são
grandes oportunidades. E você só pode fazer serviços quando você está com uma Diksha completada do ponto de vista espiritual. Ou se você tomou Diksha de um falso Vaishnava, então ali você não consegue ter direito de servir o Senhor Supremo. Prabhupada disse, se você tomar uma Diksha qualquer, uma Diksha material, não lhe dá direito a servir o Senhor Supremo. Bhagavat Seva Adhikar Hoina. As pessoas ficam bravas quando nós dizemos isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você vai servir e você vai receber sukriti, mas esse não é o verdadeiro serviço puro. Porque Prabhupada não está mentindo, ele não mentia, as pessoas não ficavam felizes. E se Prabhupada dissesse uma mentira para as pessoas ficarem contentes, as pessoas iam gostar dele. E eu sou a mesma coisa de Shambhava. Eu vou dizer para vocês a verdade. Você não consegue receber nenhum direito. Você pode entrar no templo, fazer alguma limpeza, cozinhar. Você pode dizer, eu dei tanta doação, por que você não deixa eu limpar o templo, fazer seva? Mas isso é uma concepção material. Muitas pessoas davam doações a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles diziam, você pode organizar um grande festival com seu dinheiro. E Prabhupada devolvia o dinheiro. Ele dizia, não, você que está me dando instrução de como eu vou utilizar o seu dinheiro, é o seu dever fazer isso? Fique com seu dinheiro. Eles pensam, se você usar o dinheiro para publicar livros, ninguém vai ler. Então faça um grande festival com distribuição de comida, para eles ficarem famosos. Porque aí o Vaishnava vai dizer, tal pessoa fez esse festival, doou para esse festival. Vejam, Shambhas Babaji Maharaj, ele diz, eu estou sentado no Vyasasana, as pessoas querem me dar muito dinheiro, mas eu não quero dinheiro de ninguém, eu não aceito. Se for de um demônio, eu não vou aceitar. Como aquele homem que quer roubar a Goshala, que veio dizer que deu muitas doações e quer me doar coisas, eu não quero aceitar nada dele. E dessa maneira o Senhor Nityananda é uma testemunha. Então, aquele homem queria receber pratista. Ele pensou, se eu controlar Shambhava, o mundo inteiro vai ficar me conhecendo. Que tolo. Esse homem não sabe o que está fazendo. Dessa maneira, as pessoas, quem se comporta assim, se torna um demônio sem coração, não um devoto. Demônio devoto. Tudo começa com um D, mas a diferença é grande. São duas coisas opostas. Então, in my life also, before taking shelter, all material man disturbing me so much, fed up everything. I'm praying Bhagavan, where I can get good. This way, Bhagavan showed me. Not that somebody guided me, automatically. I'm running like a man in Vrindavan, I enter into bookstore, I take one magazine by the desire. Shambhas Babaji Maharaj está contando que ele, uma vez, por acaso, entrou numa loja de livros e viu uma foto de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj num livro e falou, esse é o meu guru. Isso não é um brinquedo. É Nityananda quem nos guia. Se você quer se forçar a receber um guru que você não merece, você pode ser trapaceado. Você precisa se purificar. Você tem que alcançar realização, sinceridade. Isso Nityananda vai verificar. Ele tomou Diksha e começou a servir o Guru. E depois o Guru começou a notar o seu intelecto e a sua devoção extraordinários. E daí Chaitanya queria mandá-lo até Jiva Goswami Pada. Ele disse, vá até Jiva Goswami Pada. Ele falou, não, eu não posso deixar você. Ele respondeu para o Guru, mas o Guru disse, não, vá até lá. Você tem devoção, dedicação. Devoção e dedicação
são a mesma coisa. Você tem que ir lá, então ouça e ouvir as palavras de Jiva Goswami Pada. Ele é o mais elevado de todos os Vaishnavas do mundo. Nosso Bhaktivinoda Thakur comparava Jiva Goswami Pada com Ramanujacharya e Madhvacharya, de tão poderoso. Quanto poder nós recebemos dele? Seu tolo, você quer gastar seu tempo? Uma oportunidade como essa você não vai alcançar. Se você perder essas oportunidades, como que você pode alcançá-las novamente? Rupa Sanatana Raghunatha Das Goswami, todos eles eram grandes Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur era considerado o sétimo Goswami, Bhaktisiddhanta Prabhupada. Se você perder essa chance, eu acho que você não consegue encontrá-la novamente. Você tem que utilizar essa oportunidade agora. Guru Maharaj deu uma instrução para ele, então. Mas esse menino chorou e disse: eu não quero abandonar você. Não, você não está me abandonando, eu estou te dizendo para ir lá. Então ele foi até Navadvipa, de Kalna ele foi até Navadvipa. E depois disso, ele foi até a casa de Jagannatha Mishra, do pai de Gauranga Mahaprabhu. E ele pôde se encontrar com Ishan Thakur, que servia Gauranga Mahaprabhu. Ele recebeu as bênçãos dessa personalidade, desse Ishan Thakur. E no caminho para Vrindavana, ele foi até Gayadam para adorar os pés de lótus do Sr. Vishnu. Ele foi até o lugar exato onde Mahaprabhu tomou Diksha de Ishvara Puripada. Ele chegou ali e chorou. Ele passou por Varanasi. Eles se encontraram com Tapana Mishra. De lá, ele foi até Vrindavana e Mathura. Prestaram reverências a Yamuna e foram até o lugar de nascimento de Krishna. E no presente as pessoas vão dizer que ali Mahaprabhu nasceu, mas ali não é o lugar. Ali é um lugar em que Maya arranjou para que as pessoas se confundam. Os muçulmanos fizeram uma mesquita lá, mas o verdadeiro lugar de nascimento está escrito no Chaitanya Charitamrita. Era perto de Adikeshava. Esse era o lugar original. Adikeshava é uma murti, uma deidade muito antiga. Ele foi lá tomar o darshan, a visão desta linda deidade. E foi procurando aonde eu posso encontrar Jiva Goswami Pada. E finalmente ele encontrou com Jiva Goswami Pada e prestou reverências e chorou. Eu tinha medo que Jiva Goswami Pada dissesse: você pode ir embora, eu não vou ficar com você. Mas Jiva Goswami Pada perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou um discípulo de Gauridas Pandit, de Hridaya Chaitanya. Gauridas Pandit e Hridaya Chaitanya são os mesmos nomes, o mesmo nome da mesma personalidade, que era o guru deste Dukhi. Naquela época, na época que ele tomou Diksha, o guru Hridaya Chaitanya chamou de Dukhi Krishna Das. Então, Hridaya Chaitanya escreveu um bilhete, uma carta para Jiva Goswami. Ele disse: eu estou mandando o meu aluno para você. Por favor, ofereça-lhe refúgio aos seus pés de lótus e o ensine. Você vai perceber que ele é sincero o suficiente. Ele pode ser alguém que pode aprender de você. Ele não é uma pessoa inútil. Ele está apto a aprender de você.
Ele quis servir Jiva Goswami Pada. E Jiva Goswami Pada disse, eu não tenho Madhukuri, eu não cozinho nada, eu vivo de esmolas das doações das pessoas. Naquela época ninguém cozinhava nada com óleo e cebola, alho e cebola. Os alimentos eram bramínicos. E ele ia e mendigava por algum chapati. De manhã ele mendigava. E às vezes de noite, se ele conseguia alguma farinha, ele cozinhava para a deidade. Radharani adorava essa mesma deidade. Então, Jiva Goswami Pada, Sanatana Goswami Pada, Raghunath. Você pode ver, você vai ler isso nos livros. Eles viviam de Madhukuri Bhiksha, pedindo doações. E numa semana, às vezes uma vez só, Sanatana Goswami ia andando do seu próprio Bhajan Kutir até Mathura, uma distância longa. E ele mendigava ali. Ali naquela época não tinha muita construção, era quase tudo floresta. Ele mendigava para que alguém desse um pouco de farinha de trigo. E às vezes ele pegava aquela farinha com água, fazia umas bolinhas. Ele não tinha nada. Acendia um fogo, colocava aquela bolinha no fogo e depois oferecia ao Senhor. Você não comeria. E quando eles ofereceram a Madana Mohan, a deidade respondeu para ele, você não me dá nada, nem sabji, nem sal? Não tem verdura nem nada? E ele respondeu, esse Vaishnava respondeu, onde que eu vou buscar sal para você? Esse é um seva amoroso. Você não adianta você doar milhares de dólares se você não doa amor. E ele disse para Krishna, hoje você está pedindo sal, amanhã você vai pedir açúcar, como é que eu vou fazer? Eu sou um sadhu, não tenho nem roupa, sou um mendigo. E então ele quase queimava essa bolinha e dava para a deidade. No fogo ele fazia esse chapati. Você pode ir até essa localidade chamada Kunjavan. Lá tem uma árvore muito pequenininha. Krishna brincava lá. Lá não tem nada, só tem uns arbustos. E ali é um kunja onde Krishna brincava. Jiva Goswami dizia, você pode ir até Nidhuvan e você pode passar vassoura ali no chão. Então ele saía por essas localidades, nesses kunjas, e passavam vassoura. Esse era o serviço dele, limpar os lugares dos passatempos de Krishna. E às vezes ele usava esterco de vaca para purificar o lugar. Com água, com a ganga, água sagrada. De manhã ele ia lá. Eu ficava lá numa casa feita de barro. E às vezes as famílias fazem isso, limpam o chão de Vrindavana. Se não estiver tudo limpo por conta do calor, o chão racha. Então às vezes você pode limpar com barro, com esterco de vaca. E se você não limpa e não umedece o chão, às vezes o chão pode rachar, porque Vrindavana é muito quente. Então Maharaj está falando de que ele achou um dia
uma lindíssima tornozeleira. E ele pegou aquela tornozeleira que ele achou no chão, amarrou na roupa e limpou o chão. E nesse meio tempo uma Vishaka Saki foi até ele, uma das expansões de Srimati Radhika. Porque aquela tornozeleira pertencia à própria Srimati Radhika. E Radharani percebeu e disse para ela, você vá até lá e recupere essa tornozeleira. E Vishaka vai, ela vem aqui. E ela vê que um homem estava limpando aquela região. E ela pergunta, você viu uma tornozeleira? Ele falou, sim, eu vi. É sua? Ele perguntou, não. Ela respondeu, é de uma minha amiga. Como que ela perdeu isso? Ele perguntou, ela veio aqui pegar algumas flores. E ela dançou aqui. Ela não disse que a Radharani foi ali dançar, para ele não reconhecê-la. E do que Krishna olha para essa mulher, ele falou, uma mulher igual essa não existe no mundo material. Ela está brilhando. Ele começa a sentir que ela não pode ser uma mulher comum. Então ele percebe e diz, olha, eu posso dar essa tornozeleira para a dona. Ela tem que vir aqui buscar. Vishaka Saki vai até encontrar Radharani. Ele disse, eu só vou devolver para a dona. E Radharani vem. E ela fica atrás de uma árvore. E um brilho maravilhoso se manifesta ali. Parecia que estavam presentes milhares de luas. E ele dá essa tornozeleira para Radharani. E Vishaka diz, minha amiga quer lhe dar algo especial. Ela quer lhe doar alguma coisa. Ele falou, não preciso de nenhuma doação. Eu queria só uma partícula de poeira de Vrindavana. Somente ver Radharani, Krishna desmaia. Ao olhar para Radharani, às vezes Krishna desmaia. Então, imagine o que aconteceria com esse Vaishnava. Então, Maharaja, Shyamdas Babaji Maharaj já falou sobre essa beleza de Radharani. Então, Vishaka Saki pede para ele se sentar diante de Radharani. Ela não diz que é Radharani, ele diz, você pode se sentar na frente da minha amiga. E ela vai pegar. Ela pegou uma partícula de cúrcuma com a qual ela tinha pintado os pés. Isso é um sistema da cultura védica. Radharani e Lakshmi Devi, elas pintam algumas partes do corpo com cúrcuma. E ela pegou um pouco de cúrcuma que estava na pele dela e ela faz a marca da tilaka na testa dele. Ela diz para ele, a partir de hoje seu nome é Shamananda. Mas antes disso, Vishaka havia dito, vai até o rio e tome banho. E quando ele entrou nesse rio, nesse lago, ele estava na forma feminina. E só assim Radharani tocou ele. E aí ele desmaiou. Depois que ela tocou ele, e elas foram embora. Ele tomou banho naquele lago. E ele se viu como uma mulher lindíssima.
trocou de forma, because Radharani cannot touch any porque man. Radharani não poderia tocar nenhuma forma masculina. Taking Tilaka. Radharani and Vishaka all vanished from there. Radharani e Vishaka desapareceram He go faint. e ele desmaiou. After that discover, Quando ele acordou, that remember, I saw something, ele disse: eu vi algo. something, can remember everything. Ele podia se lembrar do que ele havia visto. E ele tinha voltado à sua forma masculina e agora ele sabia que ele se chamava Shyamananda. Was expressed by Radharani. Então, durante um pequeno pedaço de tempo, a sua forma transcendental eterna feminina tinha se manifestado por misericórdia de Radharani. Watching Radharani, what can be the bhava of it? E vocês imaginam qual deve ser a emoção de alguém depois que encontrou com Radharani? By watching him, Uma emoção, um êxtase anormal. E Jiva Goswami, quando encontrou com ele, disse: o que aconteceu com você? what happened to you? Then Jiva Goswami asking him, what happened to you? Why you say abnormal case? Abnormal. Aconteceu algo extraordinário. E Shyamananda contou tudo em detalhes. Olha, meu Shikshaguru, meu Gurudeva, aconteceu tudo isso. E Jiva Goswami disse: não diga isso para ninguém. Any extraordinary supernatural thing happening. Algo desse calibre, não diga nada para ninguém. Goswami was very happy. You are very lucky. Then after that, Jiva Goswami he estava started muito learning feliz. so many things. And by that time, when Samananda Prabhu went to meet with Então, Joseph, naquela época, naquele momento, quando Shyamananda Prabhu encontrou com Jiva Goswami, Thakur and Srinivasa naquela were época, already there. They Narottam were Das Thakur, Srinivasa Acharya estavam ali, estavam lá. before Samananda Antes de Shyamananda, went there. eles já tinham estado lá, ouvir Jiva Goswami Pad falando. E todos se encontraram. Nice friend with each Eles other. eram todos amigos. Very nice. Ishtagasti, learning very good, nice. Yeah. After that, E depois dessa ocasião, all Goswamis, because Goswami Sanatana Goswami e Rupa Goswami se foram. all other Goswamis, Já tinham ido embora, já tinham abandonado o corpo. Goswami, Bhugodeva Goswami, Loknath Goswami, Bhugodeva Mas Goswami, outros Goswamis, together. todos juntos, Now at present everybody is scattered. se encontraram. Hoje em dia, nenhum sábio quer se encontrar com outro, porque existe hoje um grande individualismo. The point is to satisfy Guru. Mas naquela época, o ponto central era satisfazer Guru e o Senhor Supremo. You see, at the time of demon, Você vê everyone in como the whole society, tal pessoa demoníaca quis agredir a Goshala society, de Shamdas Babaji. Saraswat Gauriya Samaj, Hoje em dia todo mundo sabe. my life. Eu, por exemplo, teria dado a minha vida pelo meu templo, pelo templo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eu fiz livros em nome deles, eu escrevi artigos em nome dele. Eu entreguei minha vida na mão deles. Todo o dinheiro que eu me doava, eu entregava no templo. E vejam que coisa absurda. Agora veio um louco na Goshala, ele confessou. Ele falou: recentemente tem Maharajas atrás de mim, eles querem te atacar. Let me see. You cannot go to Mayapur, okay? Let me see. I can go to Mayapur and speak Harikatha or not. Esse homem que atacou a Goshala de Maharaj chegou para ele e disse: você não deve ir até Mayapura. Esses Vaishnavas que estão por trás desse ataque não querem que você vá dar Harikatha em Mayapura. E Maharaj respondeu: vamos ver se eles conseguem me parar de dar Harikatha. Porque Nityananda Prabhu ajuda Shamdas Babaji Maharaj, ninguém mais vem. Por quê? Porque eu falo sobre Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todo lugar que eu falo sobre Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles ficam bravos comigo, eles acham que eu sou um inimigo deles. Não é por nenhum outro problema, é por causa disso, é porque eu repito o que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia em qualquer templo. Eles não deixam eu falar sobre Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles ficam falando Jai Prabhupada, mas se você fala o que Prabhupada disse, eles ficam bravos e acham que eu sou inimigo deles. Eles não deixam dar Harikatha em lugar nenhum, nem no templo onde eu estava antes, no templo do meu Guru. De um templo de outro, eles ficam bravos. Mas esse é o arranjo de Nityananda. Nityananda fez esse arranjo para mim. Antes eu ficava muito triste, nossa, mas por que isso está acontecendo? E depois eu entendi. Eu sou um tolo, isso é um arranjo de Nityananda. Eles não querem que eu faça meu serviço. Então,
Finalmente, all Goswamis, they took decision to send todos os Goswamis Narottama Thakur, enviaram Srinivasacharya Narottama Thakur, Srinivasacharya e Shyamananda Prabhu to Bengal, Orissa, para everywhere, a Bengala e para Orissa para pregar, to preach the Siddhanta Vichara Gauranga. para pegar o Siddhanta Vichara de Gauranga Mahaprabhu. So they are all Goswamis, they coming, they bless to Samananda Prabhu, Srinivasa, actually Narottama Thakur, they bless. And they make one bullock cart. Então eles pegaram um carro de boi e colocaram todos os escritos dos Goswamis, que eram feitos em palma e folha de palma, e colocaram tudo dentro desse carro de boi. Às vezes eles usavam uma espécie de pele de árvore. Eu tenho umas folhas feitas com isso. E você poderia, naquela época você escrevia com essas folhas. And in the midway, after crossing Bihar, everything, when they are supposed to enter into Bengal, e depois, quando eles atravessaram o estado do Bihar e chegaram até a Bengala, eles cruzaram o terreno de um rei perigoso. De dia ele era rei, de noite ele era um bandido. O nome dele era Birhambir. Por quê? Este rei, ele se consultava com um astrólogo todos os dias. E o que o astrólogo dizia, hoje vai passar por aqui uma quantidade de dinheiro, uma coisa muito valiosa. Então, naquele dia mesmo que eles estavam atravessando ali aquela região, o astrólogo disse, hoje um tesouro incalculável está atravessando esse terreno. Você não pode calcular o tesouro que está atravessando isso. Então, o rei arranjou todos os bandidos para conseguirem capturar esse tesouro. Então esses Vaishnavas atravessaram aquela região com o carro de boi e os bandidos roubaram esse conteúdo e trancaram isso, esconderam. E Narottama Das Thakur, Srinivasacharya e Shyamananda Prabhu começaram a chorar. Oh Goswami Pada, oh Sanatana, o que nós vamos fazer? Tudo se foi. Como nós vamos pregar? Se o tesouro dos seus livros foram todos embora, ou se o tesouro da Gaudiya foi roubado. Então eles decidiram que um único homem ficaria, Srinivasacharya. Narottama Das Thakur ia para uma parte da Bengala, para onde hoje é o Bangladesh. Era mais longe ainda. E Shyamananda Prabhu ia para Midnapura, para Orissa, ele ia pregar por lá. Srinivasacharya dizia, Srinivasacharya disse, sem o tesouro deste conhecimento eu não vou sair daqui. Deixa eu ver qual será o arranjo do Senhor Supremo, de Nityananda. Srinivasacharya ficou ali. Um dia Srinivasacharya ficou sabendo que esse rei Birhambir Raja, rei, ele estava ouvindo Srimad Bhagavatam. Srinivasacharya foi até lá. Então lá tinham uns brahmanas que se achavam muito elevados e que estavam recitando o Bhagavatam. Srinivasacharya, ele desmaiou por conta do prema, de Krishna Prema, e todos olharam para ele. O que aconteceu? Eles viram sintomas de êxtase nele e falaram, olha, ele é um grande devoto. Não sabemos. Esse é um Siddhanta Vichara que Gauranga Mahaprabhu ele mesmo disse para Vishnupriya Devi.
o meu segundo corpo virá. O Senhor, como assim ele tem um segundo corpo? Ele tem infinitos corpos, mas o Senhor Supremo disse assim: eu vou vir na forma de Srinivasacharya e você pode abençoá-lo. Ele disse. Gauranga Mahaprabhu, depois de abandonar o corpo, uma sua extensão é mandada como Srinivasacharya. A palavra Kolevar significa corpo. Eu vou vir no corpo de Srinivas. E Advaita Gosai vem na forma de Shamananda Prabhu. E Nityananda Prabhu vem na forma de Narottam Das Thakur. Isso é o Tattva. Nós já falamos sobre isso. Srinivasacharya, when somebody explain this way, Srinivasacharya object, this is not the meaning. Then king was very much interested. He can say, why not you stop? Então, Srinivasacharya disse, mas essas conclusões não estão corretas. E o rei falou, então fale você. Então, quando Srinivasacharya começou a explicar o Bhagavatam, eles disseram, meu Deus, isso é transcendental. E começaram todos a chorar. Srinivasacharya é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Gauranga. Ele explica o Srimad Bhagavatam de tal maneira que todos começam a chorar. Ele era uma personalidade muito influente, muito poderosa. Ele era o próprio Mahaprabhu. Então até o rei ficou muito impressionado com ele. Ele queria tomar Diksha, Srinivasacharya. Shrivas Acharya, Shrivas Pandit é Narada Muni nos passatempos de Mahaprabhu. Srinivas tem um ni a mais. É o próprio Mahaprabhu que retorna dentro do nosso Parampara. Ele vai ser esse companheiro e discípulo, né, desses Vaishnavas que vêm como discípulo de Jiva Goswami. Então o rei vai tomar a iniciação dele e o rei vai confessar, eu roubei esses livros. O rei se torna seu discípulo, então ele quer cooperar com ele. Ele quer pregar as palavras de Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Siddhanta Shiksha. Ele se tornou a mão direita de Srinivasacharya. Ele arranjou encontros, assembleias, para que Srinivasacharya pudesse pronunciar Harikatha. Srinivasacharya pensa, esse foi o arranjo do Senhor Supremo. Como eu poderia pregar em tantos lugares? Todos os escritos de Jiva Goswami, dos 6 Goswamis, os livros tinham desaparecido. Mas na verdade não era um problema, foi um arranjo do Senhor Supremo. Ele tinha dentro desses livros o Gita escrito com a caligrafia de Chaitanya Mahaprabhu. Quanto vale um livro desse? Nem que a pessoa ofereça 10 milhões. Shyamdas Babaji Maharaj viu esse Bhagavad Gita 22 anos atrás. By the desire of Goswami Bhakta, all in printed form, most of the books, in printed form we can get, but many books, not in printed form, they are missing. Muitos livros, infelizmente, desapareceram no curso dos séculos. Alguém diz que o Jagannath Stotra foi escrito por Mahaprabhu. Outros dizem que foi Shankaracharya. Ninguém sabe com certeza. Mas a maneira de escrever
E a visão que está descrita parece que tenha sido escrito o Jagannatha Stotra por Mahaprabhu, por conta deste verso. Esse é o darshan de Chaitanya Mahaprabhu. É a visão de Mahaprabhu, ou pode até ser a visão de Shankara Bhagavan, de Sr. Shiva, mas porque ele é um devoto de Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna. Às vezes é difícil dizer quem foi que escreveu uma oração original. Mahaprabhu escreveu muitas coisas e muitas coisas se perderam. Ele era tão elevado em lógica, em Nyaya, né? Maharaj pronuncia dessa maneira. Nenhum pandita poderia derrotá-lo. Mahaprabhu queria mostrar que a erudição sem os pés de lótus de Krishna é inútil. Mesmo um poeta como Rabindranath Tagore, ele ganhou o prêmio Nobel, Rabindranath Tagore. Ele jogou fora prêmios em protesto contra o governo britânico. Ele escreveu: eu não quero ser um líder desse mundo. Eu não quero ser uma personalidade mundana. Se eu tivesse a chance de me tornar um vaqueirinho de Vrindavana, ele escreveu isso. Se o Senhor me desse essa chance, eu jamais tentaria receber nenhum prêmio, nenhuma posição mundana. Ele nem era iniciado, diz Shambhava. Todos esses poetas não eram iniciados, mas eles tinham sorte suficiente para ouvir Harikatha. Maharaj citou um poeta que ouviu Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Então, Rabindranath Tagore encontrou com Rasik Mohan Prabhu, que nasceu em Ekachakra. Era um devoto tão dedicado, ele era um médico, ele dormia no consultório, porque ele dizia, um paciente pode chegar a qualquer momento. Então teve essa outra personalidade que escreveu uma enciclopédia. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj já esteve lá na casa dele. Era muito próximo. Maharaj também esteve ali. Mesmo que eles não tivessem iniciação, a consciência deles crescia por se aproximar desses grandes sábios. Esses poetas materialistas famosíssimos que Maharaj citou. Então, Srinivasacharya era o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então, eles foram pregar em todas essas localidades, Nishimapur, Gopalpur, Midnapur, em diferentes lugares. Pregou de maneira muito grande, muito importante, massiva, maciça. Então ele foi pregar, de certa ocasião, na beira desse rio, cuja a tradução do nome desse rio seria fluxo dourado. Na beira da Orissa com a Bengala, na fronteira, e lá existia um grande rei. Um rei muito piedoso, um devoto.
Samananda Prabhu went one day. Because Rasikananda Prabhu E lá, is the avatar of Aniruddha Bhagavan. Rasikananda Prabhu é um avatar de Aniruddha Bhagavan. Aniruddha, you know? Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna. Uma das 4 expansões originais de Balarama. Esse Rasikananda Prabhu, ele era filho de uma personalidade, de um senhor muito rico. E desde o nascimento ele era um grande devoto, de aparência muito bela. E desde a infância ele aprendeu tudo. Feeling some disturbance, mental, how I can get it. Then one day, E um dia, he was sitting under a tree and ele estava sentado embaixo de uma árvore. I never went out of this village. Ele estava pensando Who is where? que ele nunca tinha saído daquela vila. Como que ele poderia conseguir misericórdia ou algo assim? E um dia ele ouviu uma voz que veio do céu. Você não precisa buscar seu guru virá até você. Meu guru vem até você. Até mim? Sim. Ah, onde eu vou conseguir arranjar um guru que eu nunca saí daqui? A misericórdia de um guru. Então, no meio tempo, Shamananda Prabhu e muitos devotos, eles vieram até ali e deram Diksha. Eles tinham, obviamente, o poder de mudar o coração das pessoas. Então, Shamananda cresceu. Não, ele deixou um grupo, de um parampara, no qual grandes Vaishnavas estão incluídos. Baladeva Vidyabhushana. Então, ele foi até a casa de Rasikananda Prabhu. E o pai de Rasikananda ficou muito feliz. Olha quantos devotos elevados vieram até aqui. Ele era um homem muito rico e fez um grande festival. Harikatha está acontecendo. Ele gastou dinheiro. Não tinha problema, distribuíram prashada para todos. Depois Shamananda Prabhu deu Diksha para ele, para Rasikananda. E você não consegue imaginar quanto poder espiritual ele tinha. Porque ele recebeu Diksha, não? E recebeu essa instrução. Você também pode dar Diksha. Mas no dia de hoje, se alguém disser isso para você, não é real. Mas aqui, na época, o Guru entendeu quem era Rasikananda. Then somebody like to take Diksha? I like to take Diksha. Samananda Yogi Rasikananda, you can give Diksha. Follow? So powerful. Eram Vaishnavas de outra época, muito poderosos. O poder do Guru é transmitido ao discípulo. Se o poder do Guru for até o discípulo, todo mundo pode ficar contra ele, mas ele não será atingido. O mundo inteiro pode negá-lo. Não, é o fulano que recebeu a misericórdia. Mas o sintoma, né, vai nos provar quem recebeu misericórdia e quem não. As pessoas hoje em dia querem votar em quem é o mais elevado. Hoje em dia tudo é uma questão de voto. E Rasikananda começou a pregar. E uma pregação foi feita muito forte por Shamananda Prabhu e por seu discípulo Rasikananda.
pregação maciça. And even our Narottama Thakur preaching all Eastern Zone preaching done by Narottama Thakur. Even Manipur, those people don't understand Bengali language. You heard in Harikatha also. They don't understand Bengali language. Maharaj está falando de pessoas que não entendiam nem Bengali, mas quando ouviam Narottama Das Thakur cantando em Bengali, entravam em êxtase. Até as pedras se derretiam e os pássaros choravam e as árvores também. Você pode pensar que isso seja algo exagerado ou supérfluo, mas não era algo que aconteceu praticamente, na verdade. As pedras podiam rachar ou derreter diante da potência desse Harikatha e desse Kirtana. Os pássaros ficavam em silêncio e as árvores ficavam imóveis e os pássaros choravam. Very nice. I heard Samananda Babu also attended the function of Narottama Thakur. There, in Kheturi, where Jannava Mata Thakurani, we pray unto a little Jannava Mata, Nityananda Sakti, Ananga Manjari. Então nós, Bhaktivinoda Thakur orava aos pés de lótus e escrevia kirtanas para Jannava Mata. Nós queremos receber abrigo nos teus pés de lótus para atravessar o mundo material. Nós decidimos atravessar o oceano das ilusões de maneira simples, recebendo o abrigo dos teus pés de lótus. Ele disse para esta grande Vaishnavi, Jannava Thakurani, sob a guia de Jannava Thakurani. Ela era uma Shakti de Nityananda e foi organizado um grande festival. Nem com milhões de dólares você poderia organizar como foi organizado naquela época. Devotos de todos os lugares vieram, de Vrindavana, de Puri, da Orissa, de toda a Bengala, todos vieram. Foi algo, um recorde da história da sociedade dos Vaishnavas. Esse festival é famoso como o maior de todos. E lá estavam presentes esses Vaishnavas, Srinivasacharya, Narottama Das Thakur, Shyamananda Prabhu. E muitas deidades estavam presentes também. Foram trazidas para esse festival. Nós não poderíamos terminar de contar o que aconteceu nesse festival. Então, pelo desejo de todos os devotos, ele abriu um templo maravilhoso. E lá uma deidade foi estabelecida. Eu fui lá uma vez na vida, disse Shambhava. É o melhor lugar relativo a Rasikananda Prabhu para receber suas bênçãos. Um templo enorme. Na minha vida eu fui lá. Shyamananda Prabhu então arranjou um grande templo com uma grande biblioteca lá. A última vez quando eu fui lá, a biblioteca tinha desaparecido. Eles disseram, não tem biblioteca aqui. O que será que aconteceu? Não sei se eles quiseram me trapacear, mas disseram que não tinha biblioteca mais lá. Então existe um Vaishnava que vem dessa linhagem. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu nunca vi uma personalidade tão gigantesca, que tinha um intelecto tão impressionante para se lembrar de todo
Siddhanta Vichar dos He was Sandarbhas. the chairman of that, E ele era o presidente Balighai. de Balighai. At the time of Prabhupada's appearance, I can discuss, not now. Eu vou discutir isso em outro momento. O tempo já acabou. O que fazer? He was the chairman. He requested Ele era o presidente da Assembleia e pediu para Prabhupada Bhaktisiddhanta para que Prabhupada escrevesse e explicasse a aula daquela Assembleia. E ele vem dessa linhagem de Shamananda Prabhu e ele honrava Prabhupada Bhaktisiddhanta. O tempo é limitado. Lembrem-se sempre todos os detalhes sobre os passatempos do nosso Guru Varga. Não preste atenção em coisas materialistas e aos tolos. Caso contrário, você vai perder. Nós temos somente um partido, o partido de Chaitanya Mahaprabhu. Não pensem nas políticas das instituições. Nós oramos aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Hoje é o dia do seu desaparecimento, para que ele possa derramar a sua misericórdia sobre nós, para que nós possamos cantar os santos nomes, fazer adoração a Krishna e alcançar o mundo transcendental, pois aqui é muito dolorido e muita briga acontece. Hoje nós vamos terminar aqui.